Bom dia, galera. Antes de começarmos a aula de hoje, eu quero divulgar para vocês as respostas da última tarefa, tá? E a gente sempre vai fazer assim. Antes de começarmos a aula, nós vamos dizer as respostas da atividade anterior. Então, vamos lá. A atividade anterior foram 3 questõezinhas da página 24 do seu livro, e a resposta, a primeira é o seguinte: você tem um resumo para fazer. Se o seu resumo estiver parecido com o que eu tenho aqui, deixa como está. O trecho narra a situação de perigo em que se encontra o combatente José Lírio, que precisa render um companheiro na torre da igreja, onde é o campanário. Torre da igreja e campanário são palavras sinônimas. Mas esse José Lírio sente muito medo de morrer. Então, o resumo daquele trechinho do romance O Tempo e o Vento, o resumo é esse. Se o seu resumo tiver parecido com o que eu te disse, então não mexa em nada. A questão 2, a opção é a opção B, B de bola. E a questão número 3 é a opção D de dado. Tá bom? Muito bem. Então, vamos à aula de hoje. A aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre o iniciozinho, isso aqui. Se você não entender isso aqui, a literatura daqui por diante vai ser muito complicada. Por quê? Porque você tem que ler um texto e discernir se aquele texto é literário ou não literário. O não literário, ele tem esses traços aqui, essas características. O texto não literário, ele é objetivo. Ele é objetivo porque ele parte de uma realidade. Ele se atém ao real. Ele está dentro do campo da realidade. Então, se ele está dentro do campo da realidade, ele está no campo da denotação. Ele é todo denotativo, porque ele se atém a informar. E se ele se atém a informar, a característica dele, o caráter dele, é o caráter informativo. Então, o texto não literário, ele se configura desse jeito. Você lê e diz assim: esse texto é não literário. Um jornal é não literário. Uma revista de fofoca é não literário. Um artigo numa enciclopédia é não literário. Tudo que aponta para o real, para a informação, é não literário. Tá? O texto literário, aí ele é subjetivo. É subjetivo porque alguém criou. É subjetivo porque ele tem ali a marca de um autor. O autor percebeu a realidade, ele teve uma inspiração na realidade e ele escreveu daquele jeito. Ele botou ali a sua marca. Por isso, ele tem o caráter da subjetividade, o literário. E se ele é literário, ele é ficcional. Veja só, vamos esclarecer um detalhe aí. O ficcional não quer dizer que seja de mentirinha. O ficcional, ele é um fingidor. O ficcional, ele tem a ver com um fingimento, porque a palavra ficção vem lá do latim fingire, que deu o verbo fingir. Na verdade, o ficcional, ele imita a realidade, como dizia o filósofo Aristóteles. É uma mímese do que é o real. Por isso que quando você vai assistir a um filme, e o filme inicia assim, baseado numa história real. O diretor do filme, na verdade, quer te dizer o seguinte: olha, você está saindo da realidade, do campo do real, e está entrando comigo na ficção. Ele quer dizer para você que, ainda que aquele filme
seja inspirado numa história real, ele está dentro da ficção, porque alguém elaborou, alguém criou, teve o caráter da subjetividade. Então, ele está no campo da conotação. E se isso acontece, ele tem caráter artístico. Porque literatura, como eu falei no primeiro vídeo, literatura ela é arte, igual a música. Ela é arte igual a dança, igual a escultura, igual a pintura. Tá? Como dizia o Aristóteles, a literatura é a arte da palavra. Tá certo? Bom, então a diferença entre literário e não literário está exatamente em você demarcar esses traços, tá bom? A intertextualidade diz respeito ao seguinte: eu tenho um texto original, e aí eu percebo que outros textos apontam para esse texto original. Então, eu só consigo entender a intertextualidade a partir de um texto original. Os outros textos que vêm depois intertextualizam com esse, ou seja, esses outros textos mostram um assunto, mostram um conteúdo que aponta para esse texto original. No seu livro, você tem aí Canção do Exílio. Talvez seja o texto da literatura brasileira, o texto mais intertextualizado da nossa literatura. Só para você ter uma ideia, o hino nacional, ele intertextualiza de forma, da forma de citação, eu vou falar uma por uma aqui, com Canção do Exílio. Aquela parte do hino, quando diz assim, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. É um trecho do hino nacional. Uma vez um aluno, inclusive, lendo isso aqui, disse assim, professor, eu já li isso aqui. Eu falei, sim, no hino nacional. O hino nacional brasileiro intertextualiza, portanto, com Canção do Exílio. Canção do Exílio, no caso, é o texto original. O texto que veio depois foi o hino nacional. Então, o hino nacional aponta para esse texto original, que é Canção do Exílio. Esse é um exemplo de intertextualidade. Maurício de Souza, o criador da Mônica, do Ceponinha, do Cascão, uma vez fez uma intertextualidade com esse texto Canção do Exílio, numa tirinha daquele cachorrinho Bidu. No primeiro quadrinho, o Bidu diz assim, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aí um colega chegou e disse para ele, não é Corinthians, é Palmeiras. E aí ele diz assim, cada um tem o time que quiser. Então, veja só, o Maurício de Souza, nessa brincadeira, ele parodiou o Canção do Exílio. Aí eu vou para cada tipo de intertextualidade, já que eu falei de paródia. Paródia, no seu livro, diz que a paródia, ela distorce o texto original, provocando o humor e a crítica, ou a ironia. Deixa eu te adiantar e esclarecer um detalhe nisso aí. Não confunda humor com o riso. Uma coisa não diz respeito à outra. O humor está ligado mesmo, intimamente ligado à crítica. Se o riso vier, isso é lá em segundo, terceiro plano. É uma consequência que não vem ao caso. O que vem ao caso é que humor e crítica andam lado a lado. Então, se você não vier a resolver uma questão numa prova, num concurso, e dizer assim, a questão diz assim, onde é que o humor, existe humor dessa tirinha? Aí você vai dizer assim, não achei a menor graça. Mas não é para achar graça, não. Porque o humor tem a ver com a crítica. Então a paródia, ela faz isso. Ela distorce o texto original para provocar o humor, para provocar a crítica. Tá bom? A outra é a paráfrase. A paráfrase, aí é exatamente o contrário.
A paráfrase, ela pega a essência do texto original e mantém. Com outras palavras, mas mantém. O texto é parafraseado, portanto. Existem hoje dezenas de versões bíblicas, por exemplo, são paráfrases, porque existe o texto bíblico original e aí uma pessoa vai e diz assim, essa aqui é a versão da mulher, essa aqui é a versão de estudo e comentário, essa aqui é a Bíblia da versão da juventude, a Bíblia com a linguagem mais para os jovens. Isso são paráfrases de um texto bíblico original, certo? Bom, outro exemplo de intertextualidade é a citação. A citação é quando você tem um texto e ali, naquele texto, aparece um trecho grande, um enunciado. Você percebe? E muitas vezes ele vem entre aspas. É uma citação de um texto lá original. Tá certo? E depois você tem aí... No seu livro não tem alusão, mas alusão é um outro tipo intertextual que comumente acontece. Por exemplo, existe um romance de Machado de Assis que se chama Esaú e Jacó. O título do romance intertextualiza com a Bíblia, com o texto bíblico lá em Gênesis, quando fala de dois irmãos gêmeos com o mesmo nome, Esaú e Jacó. Então aí a intertextualidade ela é alusiva, faz uma alusão lá ao texto bíblico, tá certo? E, por último, a epígrafe. A epígrafe aparece nesse texto de Canção do Exílio. O original tem uma epígrafe aqui, de um escritor alemão. Só que, não sei por que razão, aqui não aparece. Mas existe uma epígrafe. Canção do Exílio tem originalmente, tem uma epígrafe aqui. É como se fosse uma trova, um pequeno texto, que intertextualiza com o original, porque entre os dois existe um assunto em comum. No caso, esse texto desse escritor alemão diz respeito ao patriotismo, igualzinho à Canção do Exílio, o espírito de nacionalidade. Bom, então, esses são os tipos intertextuais. No seu livro aqui, a gente vai encerrar aqui, falando de escolas literárias e estilos individuais. Primeiro aqui, deixa eu dizer uma coisa. Escola literária ou estilo literário pode ser entendido como uma moda de uma determinada época. Tá? E o estilo individual é a maneira como cada escritor redige, cada escritor cria. Entre esses escritores pode haver um traço comum, e um traço comum que o mantém dentro dessa escola literária. Por exemplo, lá no classicismo, você tem lá Luís de Camões. Você não vai pensar em Luís de Camões lá no romantismo. Não, porque Luís de Camões, apesar do seu estilo próprio, do seu estilo individual, ele escrevia exatamente de acordo com uma época, que é a época da escola literária, daquela escola literária. Por isso é que literatura ela não pode ser dissociada do momento histórico. O contexto histórico é importante, porque faz o aluno, ou qualquer pessoa, entender por que aquela escola literária, por que aquele estilo literário era daquele jeito. O Barroco, por exemplo, a escola do Barroco, o Barroco é daquele jeito, espalhafatoso, exagerado, intenso. A gente vai chegar lá ao estilo Barroco. Porque o momento histórico, o mundo estava em convulsão, o mundo estava virado de cabeça para baixo. Revolução daqui, revolução dali e tal, revolução social, uma revolução comercial, uma briga dentro da igreja, enfim, muita revolução. Então, o estilo barroco é um estilo que mostrava instabilidade.
ansiedade, um estilo de conflito. Por quê? Retrata a reprodução do real, a imitação do real. E aí cria a escola do barroco. Queridos, a atividade para essa semana agora está nas páginas. São 2 questões da página 28 e mais 2 questões pequenininhas da página 29. Na semana que vem, eu dou as respostas dessas 4 questões. Até lá, um abraço.